Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, também das falsas aparições marianas. E falando em Apocalipse e falsa aparição mariana, entra a questão do sedevacantismo. O sedevacantismo hoje tem tudo a ver com o Apocalipse e com as falsas aparições. A maioria dos aparicionistas e também dos falsos videntes, todos eles estão ligados de alguma forma ao sedevacantismo. Tá aí o vidente de Anguera que prega ali o sedevacantismo puro, diz que não é sedevacantista, mas prega o sedevacantismo. A gente pode fazer essa análise observando os seguidores de Anguera. A maioria são todos sedevacantistas. E assim a ala ultra-tradicionalista também. Essa ala, né, que prega o apocalipse futurístico, acredita no opúsculo maldito de La Salette. Todos eles ali se utilizando do apocalipse futurístico para ensinar o que? O sedevacantismo, tentar incluir a própria Igreja Católica dentro de profecias que o protestantismo usou desde que nasceu para perseguir a própria igreja, tá? E o que acontece? Tem algo muito estranho acontecendo por parte do clero e também dessas pessoas ligadas ao tradicionalismo e ao aparicionismo, que é a gnose, tá, gente? O padre Gabriel Vilaverde, infelizmente, não sei se de um modo direto ou indireto, consciente ou inconsciente, ele está ensinando gnose para os seus seguidores. Eu digo seguidores porque quando a gente coloca uma pessoa como guru e começa a seguir tudo que essa pessoa diz de um modo incondicional, ali se torna o quê? Uma seita. Aquilo vai se tornando seita. E seita tem o quê? Seguidores, tá? O padre Gabriel Vilaverde, eu fiz um vídeo, eu não sei exatamente quando foi, acho que foi a semana passada. E neste vídeo eu critiquei o padre Gabriel Vilaverde por ele estar ensinando a desobediência ao Santo Padre. Ele já fez outros vídeos ensinando a mesma coisa. Tá? Eu também critiquei os outros vídeos. E ele ensina essa gnose. Tá? É gnose. Tá? E dentro dessa gnose ele ensina com palavras adocicadas a desobedecer o Santo Padre. É claro que ele coloca ali um padre, um bispo, e depois ele chega no Santo Padre. A última parada é o Santo Padre. E ele ensina o que? A desobediência, sim. Tá lá no meu vídeo. Não interessa se eu cortei um pedacinho ou se eu coloquei o vídeo inteiro. Ele está ensinando a desobediência ao Santo Padre. Não interessa se ele usou um termo adocicado ou um termo amargo. Não interessa. O termo que ele está usando, as palavras que ele está colocando. O que interessa é que ele está ensinando a desobediência ao Santo Padre, e essa desobediência segundo a sua consciência, ou seja, segundo a sua gnose, tá? A sua sabedoria. E os seguidores do padre Gabriel Vilaverde e também desses outros movimentos, eles entram no paradoxo. É interessante, por quê? Porque eles querem validar a atuação do Santo Padre, segundo a consciência. E o que eles se utilizam para validar a atuação do Santo Padre segundo a sua consciência? Eu sigo a doutrina. Mas qual doutrina você segue? A que tem que ser validada pelo Santo Padre, é um loop. A doutrina da igreja tem que ser o quê? Validada pelo Santo Padre. Só que eu só sigo o Santo Padre se ele seguir a doutrina correta. Olha que paradoxo é isso, gente. É um loop. Sabe aqueles filmes, principalmente lá nos anos 80 e 90, teve muitos filmes sobre o loop de tempo, né? Que o cara pegava, dormia e acordava todo dia no mesmo dia. Ele pegava, dormia, acordava, era o mesmo dia. Dormia de novo, morria, acordava no mesmo dia.
É o que acontece com essa questão agora que principalmente o padre Gabriel Vilaverde está ensinando. Olha, se eu preciso do Santo Padre para atestar uma doutrina, como é que eu posso questionar o Santo Padre? Ah, mas é porque eu tenho que, o Santo Padre tem que seguir a doutrina correta. Peraí, mas é ele que valida a doutrina. Eu fico aqui me perguntando o que aconteceria com esse bando de sede-vacantistas, esse pessoal da gnose católica agora tem a gnose católica. O que aconteceria no Concílio de Jerusalém? Eu estou me perguntando, gente. No Concílio de Jerusalém, o Santo Padre, que era São Pedro, desligou a circuncisão. Ele não tem o poder da chave, né? Ele não tem o poder da chave. Tudo que liga aqui na terra ele não liga no céu, e o que desliga ele também desliga. Tá lá o poder da chave. São Pedro foi lá e desligou a circuncisão. Você acredita que todo mundo gostou? O pessoalzinho que seguia a ala judaizante, que estava ainda, né, presa às leis de Moisés. Você acha que esse pessoal aí, né, todos eles gostaram? Não gostaram, mas tiveram que engolir. Para muitos aquilo ali era um erro. Para muitos era um erro. Mas tiveram que engolir porque o Santo Padre, naquele momento, desligou a circuncisão. Acabou. O Santo Padre falou, está falado. E prestem atenção nesse paradoxo que eu estou citando aqui, que é, sei lá, sabe? São problemas cognitivos. Estou falando sério, gente. Problemas cognitivos. Eu vou ler um comentário de uma pessoa, né, que comentou no vídeo, ele fez esse comentário ontem, no vídeo do padre Gabriel Vilaverde. Preste atenção como essa pessoa está num devaneio total. E parabéns para o padre Gabriel Vilaverde. Olha o que você está conseguindo fazer com os católicos, padre Gabriel Vilaverde. Dá uma olhada, o estrago que o seu vídeo fez. Olha, o cara está caindo em devaneios, ele não consegue justificar o ensinamento errado do padre Gabriel Vilaverde. Aí entra numa questão. Mas, Cris Macabeus, você está criticando o padre, por que você não segue o que o padre, né, o padre Gabriel Vilaverde está ensinando, já que é para prestar uma obediência cega? Eu estou falando ao Santo Padre. O padre Gabriel, ó, você tem um diácono que está abaixo, né, do padre, do sacerdote. Você tem o sacerdote que está abaixo do bispo e assim por diante. Então, eu não tenho que aqui chegar e apontar o dedo e simplesmente, sei lá, julgar o padre Gabriel Vilaverde. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo. Ó, ele está ensinando coisa errada, denunciar para o bispo. Eu fiz a denúncia, tá, gente? Eu fiz a denúncia para o bispo dele. Eu denunciei. Se o bispo vai tomar atitude ou não, eu não sei. Eu mandei o vídeo para a arquidiocese e denunciei esse vídeo dele. E é o que tem que fazer. Ele tem o que? Um superior. O bispo a mesma coisa. E assim vai, de castério até chegar no topo, que é o Santo Padre. Gente, chegou no topo, no Santo Padre não tem. Não tem o que fazer, porque ali ele só responde a Jesus Cristo. Só quem julga o Santo Padre é Jesus Cristo. Aí entra aquela questão, e se o Santo Padre errar? Não é você quem vai decidir se o Santo Padre errou, não é Jesus Cristo, e ele vai julgar o Santo Padre lá no juízo. No juízo temporal dele, né? No juízo logo após a morte, e no juízo final também. Tá dando uma travadinha aqui no vídeo, eu não sei porquê, tá, gente? Desculpa aí. Deve estar atualizando alguma coisa no meu computador. Então, eu vou ler aqui o comentário desse cidadão, tá? Ele foi até respeitoso, mas eu acho importante ler e mostrar o que o padre Gabriel Vilaverde está conseguindo com esse ensinamento errado dele. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo aqui, gente. Por favor, deixa o like e deixa um comentário aqui também, sabe? De novo, esse mesmo assunto, né? Pessoas achando que eles podem julgar o Santo Padre. É juízo, tá, gente? O que vocês estão fazendo é o quê? Vocês estão julgando as atitudes do Santo Padre, que o Santo Padre só pode ser julgado por Jesus.
Ah, mas e se ele errar? Não é você quem vai julgar, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem vai julgar. Ah, mas eu quero seguir a doutrina. A doutrina tem que passar pelo Santo Padre, cara. Então, se você tem a consciência de que você pode seguir o que você acha certo na doutrina, não precisa do Santo Padre, não precisa da igreja. Faça igual os protestantes, pega, coloca sua Bíblia debaixo do braço e vai embora, velho. Siga a sua vida, sem igreja. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Então, se inscreva no canal, aperta no sininho. Se quiser contribuir financeiramente com o canal, tá aqui, é o Pix, crismacabelos@gmail.com. Já faz tempo que ninguém ajuda o canal, né? Não sei porquê. Preferem ajudar outros canais, mas não ajuda o canal aqui. Mas beleza. Tem o QR Code aqui, tá? Quem quiser contribuir financeiramente, eu agradeço. Vamos fazer a leitura aqui. Prestem atenção. Olha o estrago que o padre Gabriel Vilaverde fez na cabeça desse cidadão. Ó, cara, eu assisti ao vídeo completo há alguns dias, o vídeo do padre Gabriel Vilaverde. E sinceramente acredito que o padre está corretíssimo. É claro que ele acha que o padre está corretíssimo. Porque realmente a pessoa em questão é ultra tradicionalista, deve seguir Centro Dom Bosco, e já está na cabeça dele que depois do Concílio Vaticano II não existe mais Papa e essas coisas todas. Tá? Aí diz assim, ó, em nenhum momento, olha o paradoxo que eu estou falando, tá? Olha onde entra o loop aqui, ó. Em nenhum momento ele ensina desobediência à doutrina da igreja ou ao Papa. Oh, parabéns, então, cara, eu vi um outro vídeo, né? Ele está falando que no vídeo, em nenhum momento ele ensina a desobediência à doutrina da igreja ou ao Papa. Falei, pô, será que eu assisti outro vídeo? Né? Olha o que ele diz aqui, olha o paradoxo. O ponto central da fala dele é um alerta contra a obediência cega. Então, você tá vendo que isso aqui é um devaneio, gente. É um devaneio. Primeiro ele fala que em nenhum momento o padre Gabriel Vilaverde ensina desobediência ao Papa. E depois ele já fala que o que ele ensina é o quê? É um alerta contra a obediência cega. Ou seja, desobediência. Entenda, ele ensina a desobediência, só que apenas ele está usando o quê? Palavras adocicadas para ensinar a desobediência. Ou você obedece ou você não obedece. É assim, ou você obedece, ou você presta obediência ao Santo Padre, ou você não presta obediência ao Santo Padre. Não tem, eu não desobedeço, mas eu não presto obediência cega. Então você não obedece. Se você achar que o Papa está errado, se você não gostar da fala do Papa, se você não gostar do que ele ensinou, você vai desobedecer. Então não tenha, então isso aqui já está errado. É o paradoxo que eu estou falando, é o loop, né? Aí entra aqui, ó. Isto é, colocar homens acima da verdade, da doutrina e dos ensinamentos da própria igreja. Obedecer o Santo Padre, presta atenção, gente. A obediência ao Santo Padre não é colocar homens acima da verdade, da doutrina e dos ensinamentos, até porque é o Santo Padre quem valida a verdade, a doutrina e os ensinamentos da igreja. Vocês entenderam a questão aqui? Você obedecer o Santo Padre não é colocar homens acima. Você não está colocando homens, porque o cargo ali foi instituído por Deus, para que o homem, o Santo Padre, ocupe aquele cargo e seja a autoridade máxima da igreja aqui na Terra. Não tem essa história de eu estou seguindo Jesus Cristo, o Santo Padre. Se você não seguir o Santo Padre, você não está seguindo a Jesus Cristo. Ou você conhece Cristo? Alguém fala, eu queria saber se algum sede vacantista aqui já viu Jesus Cristo. Não estou falando no momento da comunhão, tá? Não estou falando de Jesus Eucarístico. Estou falando, Jesus já apareceu para você? Aí Jesus falou assim, ó, me siga aqui, ó, você tem que seguir tal coisa. Jesus já fez isso? Não, Jesus nunca apareceu para ele, não vai aparecer.
Se apareceu, você é meio esquizofrênico, tá, gente? Essa é que é a realidade. Poucos santos tiveram essa oportunidade de conseguir ver, né, Jesus Cristo. Poucos santos, poucos santos. Olha São Paulo, cara, São Paulo. São Paulo ficou cego. Quando viu Jesus, ficou cego. Então não é algo assim fácil, qualquer um sair vendo Jesus Cristo. Então você precisa da igreja, precisa da autoridade da igreja, cara, para ligar, né? Fazer o quê? O religare. Religião o quê? Religar. Precisa da autoridade da igreja. Não é a tua consciência, é a autoridade da igreja. A tua consciência não vale nada, cara. Esse que é o problema. A sua consciência não vale a bosta do cavalo. Não vale nada a tua consciência. Quem seguiu a própria consciência foi Lutero. Com os mesmos argumentos, né? Continuando aqui. Ele diz assim, ó. E isso não é uma invenção dele. É uma invenção dele, tá, gente? A própria história da igreja mostra que existem sacerdotes, ó, presta atenção, sacerdotes, bispos e até autoridades eclesiásticas que podem cometer erros e até abusos de poder. Eu não estou falando de sacerdotes, bispos e autoridades. Estou falando do Santo Padre. E o Santo Padre, ele comete pecados, ele comete erros, mas doutrinalmente ele é perfeito. Falando de doutrina, aí ele é perfeito. O Espírito Santo não vai permitir que ele erre. Essa é a doutrina da igreja. Se o cabra segue a doutrina da igreja, tem que saber disso. Quando ele se pronuncia como ex-cátedra e fala de doutrinas, ele não erra. Tá? Ele pode ser, sim. Pode até não ser aquele papa que você gosta, que fale do jeito que você gosta, que se vista do jeito que você gosta. Pode não ser. Gordinho, magrinho, alto, baixo. Só que quando ele fala de doutrina, ele não erra. Ah, mas olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Agora o Santo Padre, Leão XIV, vai permitir, tá, a questão de padres casados. Beleza. Ele ligou na terra, está ligado no céu. A partir deste momento, padres podem casar. Acabou. Você vai aceitar. Ou você aceita ou você não é católico. Ah, mas olha, 1.500 anos, 2.000 anos a igreja, né, aqui no Ocidente ensinou o celibato. Tá, agora não tem mais. E aí? Agora, quantos anos os hebreus passaram, né, com a circuncisão? Quantos séculos? E depois São Pedro foi lá e ó, tesourou. Desligou, acabou. Ou você aceita, ou você não é católico. Ou você acha que todas as decisões que todos os papas tomaram ao longo do tempo, todo mundo aceitou de boa, ninguém, né, achou que, pô, essa doutrina acho que tá meio, né, assim, foi questionado, com certeza, mas tem que ser aceito e seguido por todos, tá? Aí continuando assim, ó. Então, assim, e outra coisa, você vê que ele aqui no comentário ele tenta não chegar no Papa, mas no vídeo do padre Gabriel Vilaverde ele chegou no Papa, tá? Falou até Papa, tá lá no vídeo, ele citou o Papa, tá? Aí diz assim, ó. Inclusive, o padre cita exemplos de membros do clero que se aproveitaram da confiança excessiva dos fiéis. Quem são os padres? Então tem que ser denunciado ao bispo. E assim por diante. Bispo, denunciado ao dicastério. E assim por diante, tá? Pessoas que por seguirem cegamente um homem, mais uma vez, quando você segue o papado, tô falando do papado, tá, gente? Papado, tô falando do Santo Padre, você não está seguindo homens, porque aquele cargo foi instituído por Jesus Cristo como autoridade máxima da igreja aqui na Terra. Então, seguir o Papa e ser obediente ao Papa não é seguir homens, tá, gente? Aí diz aqui, ó, acabaram sendo manipulados ou prejudicados. Isso demonstra justamente o perigo de transformar líderes religiosos em figuras infalíveis. Nós estamos falando do Santo Padre, mais uma vez. Ele está pegando casos isolados de padres, de sacerdotes,
ou bispo que não deram bons testemunhos. Estou falando do Santo Padre, Santo Padre. E o Padre Gabriel Vilaverde chegou no Santo Padre, tá? O que ele ensina é que a nossa fidelidade deve estar, antes de tudo, em Cristo. Não existe esta linguagem na Igreja Católica. Sabe por quê? Porque se você não prestar obediência ao Santo Padre, você não está sendo fiel a Jesus Cristo. Ou você presta obediência ao Santo Padre, como Jesus Cristo ensinou e deixou este cargo, ou você não está sendo fiel a Jesus Cristo. É simples. Aí diz assim, ó, na verdade, na doutrina da igreja, mais uma vez, a doutrina da igreja que tem que passar pela validação do Santo Padre. A doutrina da igreja que tem que passar pela caneta do Santo Padre. Olha o paradoxo aqui que eu estou falando, ou seja, para que eu possa prestar obediência ao Santo Padre, o Santo Padre tem que estar de acordo com a doutrina. Só que a doutrina tem que passar pela validação dele. Então assim, é gnose pura isso aqui, tá, gente? É gnose pura, né? Na verdade, ele quer o quê? Seguir a própria consciência dele, tá? O que ele acha que está certo dentro da doutrina. Obedecer não significa desligar a razão, a consciência e o discernimento. Então você pode desobedecer. Então você não presta obediência ao Santo Padre, cara. Se você tem o direito de desobedecer, você não presta obediência ao Santo Padre. O fiel também tem o dever de reconhecer quando determinado ensinamento, conselho ou comportamento contradiz a fé católica ou pode conduzir ao pecado. Mais uma vez, a doutrina passa pela validação do Santo Padre. É só assim que a gente vai saber se está certo ou errado, se o Santo Padre atestar. E veja que ele tem medo, olha só, ele tem medo de colocar o Santo Padre no comentário dele. Ele vai colocando sacerdote, ele vai colocando bispo, mas não vai colocando o termo papa. Por quê? Porque se ele colocar o papa aqui, ele sabe que ele vai cair em contradição, né? Aí, por isso, Cris, acredito que houve uma interpretação equivocada da sua parte. Não teve interpretação nenhuma. Eu coloquei a fala do Padre Gabriel Vilaverde. A fala do Padre Gabriel Vilaverde não tem que ser interpretada. Ele tá ensinando. Então não tem que ser interpretado. E a mesma fala de um vídeo anterior. Você concluiu algo que o padre não ensinou. Ensinou, tá lá. Ele coloca o termo Santo Padre. Tá lá. No vídeo ele fala sobre o Santo Padre. Até o Papa ele fala. Até o Papa. Ele fala até o Papa. O Papa não pode ser desobedecido. Se observarmos o contexto completo da fala dele, veremos que a mensagem não é de rebeldia. Assim pensava Lutero. Ou desobediência, mas de prudência. Estou falando para você, isso aqui é protestantismo puro, tá, gente? Isso aqui já é protestantismo. Colocar palavras e termos, né, adocicados para tirar o que? O termo desobediência. Ou seja, eu sou prudente, eu não sou desobediente, eu sou prudente. Não existe isso na Igreja Católica. Ou você segue o Santo Padre ou você não é católico. Ou você é obediente à autoridade máxima da Igreja ou você não é católico, tá? Aí diz assim: mas de prudência, discernimento, fidelidade à verdade acima de qualquer coisa humana. Aí ele entra, mas aí entra a pergunta: qual que é a verdade, meu amigo? Quem diz o que é a verdade? É a sua consciência, a sua gnose. A sua gnose que é a verdade. Isso aqui, gente, isso aqui é gnose. O Padre Gabriel Vilaverde está ensinando gnose. Gnose, tá? Isso aqui é um mal, cara, isso aqui é um perigo para a igreja. E o irmão agiu igual um pastor protestante, pois escolheu partes isoladas do vídeo. Não, tirei a parte onde ele cita o Santo Padre. Do padre e criou uma história. Não, é a fala dele, meu amigo. É a fala dele. Ele começa o vídeo primeiro falando sobre a obediência, depois explicando como você pode desobedecer o Santo Padre. É a fala do Padre Gabriel Vilaverde.
uma interpretação do qual o padre ensinou. Foi um pouco de falta de honestidade, pois o irmão acusou o padre de algo que ele não falou. Ele falou, tá lá no vídeo. Eu não vou passar o vídeo de novo aqui. Tá lá no vídeo. Ele falou sim, o Santo Padre. E a questão de um padre errar não é a questão de obedecer ou desobedecer. Denuncia para o bispo. Aí o bispo tem que tomar uma atitude. O que eu fiz aqui? Critiquei o Santo Padre, critiquei o padre Gabriel Vilaverde e denunciei ele para o bispo. Agora, se o bispo toma atitude ou não, né? Aí é uma questão do bispo. E se o bispo não tomar atitude também, ele vai, um dia, né, no juízo final, vai responder por isso, tá? Inclusive, recomendo você a denunciar, pois o padre provavelmente... Inclusive, recomendo você a denunciar, pois o padre provavelmente será elogiado pelo bom comportamento. Olha, ele já teve que se retratar algumas vezes aí, viu, do bom comportamento dele. Caso você não saiba, ele já teve que se retratar de alguns comportamentos, né, que ele teve. A não ser que você só viu a parte do vídeo e por isso criou o vídeo. Desonestidade de certa forma. Então, enfim, vocês entenderam aqui o paradoxo que eu estou falando, gente? É o loop aqui. Veja que em todos os parágrafos ali, ele não cita Santo Padre, o rapaz que está fazendo comentário. A minha crítica ao padre Gabriel Vilaverde é ele ter colocado o quê? O papado no tal do ensinamento à desobediência. Ou não prestar uma obediência cega. Você vê que ele vai trazendo, ó, tem sacerdotes que cometeram erros. Beleza, eu conheço vários, o padre Gabriel Vilaverde, por isso que eu denunciei. Cometeu um erro. Ah, tem bispos, beleza. Agora o Santo Padre, em matéria de doutrina, não erra. Ou você acredita que o Santo Padre não erra e segue sim a obediência ao Santo Padre, ou para você Jesus Cristo mentiu quando disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer sobre a igreja. Aí eu peguei, até respondi para ele, e sempre as respostas são as mesmas, né? As respostas aqui, ó, tá vendo? Assista ao vídeo completo, já assisti, né? Em nenhum momento o padre ensinou desobediência. Aí coloca de novo a mesma coisa, né? O que ele ensinou foi o quê? Justamente a importância da obediência ao ensinamento da igreja. Olha aqui o protestantismo, né? Deixa eu colocar para vocês. Olha aqui, ó, protestantismo, porque assim, ó, é porque eu sigo primeiro a Jesus Cristo. Primeiro eu sigo o ensinamento da igreja, depois eu sigo o Papa. Não, não, você segue o Papa. O Papa, é o Papa que você tem que seguir. E o que ele está ensinando? O ensinamento da igreja passa pelo Papa, cara. O ensinamento que você está seguindo passa pelo Papa. Como é que você primeiro vai seguir o ensinamento, depois aquele que valida o ensinamento? Sabe? Cara, olha o que o padre Gabriel, o estrago que o padre Gabriel Vilaverde está fazendo na cabeça das pessoas. Isso aqui é um estrago, gente. O cara tá caindo nos próprios devaneios. Ó, o ponto dele é simples. Se um padre, bispo, qualquer autor... Veja que ele tem medo. O cara está falando aqui, ele está tentando justificar o erro do padre Gabriel Vilaverde, e ele tem medo de colocar o Santo Padre aqui na frase. Aqui, ó. O ponto dele simples é, se um padre, um bispo ou qualquer autoridade ensina algo contrário à fé católica, à doutrina, ou levar uma pessoa ao pecado, o fiel não deve seguir. Eu tô falando do Papa, cara. O Papa. O Santo Padre. Hoje, quem é o Papa? O Papa Leão XIV. Eu não tô falando de um padre, cara. Tô falando do Santo Padre, que é o Papa, tá bom? E você não tem que seguir primeiro a doutrina, o ensinamento, para depois ver se vai prestar obediência ao Santo Padre, cara. Não é assim, a Igreja Católica não é assim, tá? Isso aí é protestantismo. Protestantismo, primeiro ele vai lá ler a Bíblia e fala, ó, deixa eu ver, se esse pastor estiver falando com o que eu entendi com a Bíblia aqui, aí eu sigo o pastor, senão eu não sigo. Aí o próprio Cristo nos ensinou a agir com prudência, mas não ensinou a desobedecer o Santo Padre. Em diversas passagens ele alerta para os falsos mestres, mestres não a autoridade máxima da igreja que liga e desliga, para aqueles que ocupam a posição, mas não vivem o ensinamento correto daquilo.
Em nenhum momento Jesus Cristo estava se referindo àquele que tem a chave. Em nenhum momento Jesus Cristo se referiu àquele que tem a chave. Ele estava se referindo a falsos mestres, outra coisa. Perceba para você, aqui já começa a virar o quê? Protestantismo puro, gente. Inclusive, eu lhe faço uma pergunta. Você obedeceria um padre que ensinasse algo contrário à doutrina da igreja? Não. Por isso que eu estou o quê? Denunciando o padre Gabriel Vilaverde. Ele está ensinando algo contrário à doutrina da igreja, a doutrina ensinada pelo Papa. Entende? A doutrina que o padre Gabriel Vilaverde está ensinando contraria a doutrina do Papa. Onde está essa doutrina? No Catecismo da Igreja Católica, na Pastor Eternos, em outros documentos da igreja, que se você contrariar, se você não tiver o Papa como legítimo, se você desobedecer, você é anátema, cara. Creio que não, é justamente esse tipo de situação que o padre está falando. Estou falando, mais uma vez, gente, eu estou falando do Papa. O padre Gabriel Vilaverde colocou o Papa. Aí, portanto, a mensagem dele não é de rebeldia ou desobediência. Se está ensinando a desobedecer, como que não é de desobediência, cara? É mais de discernimento. Obedecer sim, porém sempre à luz da verdade e da doutrina. Isso aí é um pensamento protestante. Cara, suma da Igreja Católica vai para o protestantismo. Lá primeiro você vai tentar entender o que é a verdade, o que é a doutrina, para depois ver se você segue aquela autoridade da igreja. No protestantismo é assim. No catolicismo você segue a autoridade da igreja. Você vê como... Cara, olha... Dá uma olhada, gente, no pensamento desse cidadão. Desculpa aí, ele é até educado, mas... Dá uma olhada no pensamento desse cidadão, gente. Isso aqui não é mais católico. O cara já jogou a igreja católica no lixo. Já jogou, cara. Ou seja, você não seguiria o ensino do padre que... mais uma vez, eu estou falando do Santo Padre, autoridade máxima da igreja, a quem? O único que, né, o único que pode julgar é Jesus Cristo. E depois é sempre mais do mesmo aqui, nem vou ler o resto, que é sempre mais do mesmo, entendeu? Sabe? E, enfim, aqui termina aqui no último aqui, ó. É o assunto, tipo, tem a ver não seguir ensino incorreto de um sacerdote que leva ao pecado com desobediência ao Papa. Mais uma vez, o padre Gabriel Vilaverde não estava falando apenas de sacerdotes e bispos, ele colocou o Santo Padre também. E não foi o primeiro vídeo que ele falou sobre isso, tá? Não foi o primeiro vídeo, não é o primeiro, e pelo jeito não vai ser o único, tá bom? Pelo jeito, não vai ser o único. E o que a gente vê aqui é o ensinamento da gnose, gente. Gnose, isso é um perigo dentro da Igreja Católica. Em nenhum momento da Igreja fiéis seguiram o seu próprio pensamento. A sua gnose, a sua consciência. Seguiram o Papa, a autoridade da Igreja e os ensinamentos que passa pelo Papa. Em nenhum momento os fiéis seguiram o seu próprio pensamento. Quantos livros existiam lá nos primeiros séculos? Evangelhos. Mas passa pela autoridade do Papa o quê? O cânon bíblico. E aí, a partir daquele momento, os livros canônicos eram aqueles que faziam parte do cânon bíblico. Você acha que na época não tinha fiel que gostava lá do Evangelho de, sei lá, o Evangelho de Santo Tomé, sei lá, o Evangelho de São Tiago, por exemplo, que é um evangelho muito usado na igreja? Você acha que não tinha fiéis questionando por que o evangelho de São Tiago não está no cânon? Mas não, passou pela autoridade da igreja, passou pelo Santo Padre, atestou, acabou. Não tem mais questionamento. Então, Padre Gabriel Vilaverde, eu tenho que dar parabéns para o senhor, parabéns. Quem dera você usasse também esse mesmo argumento contra o vidente de Anguera, que só ensina coisa errada. Só ensina heresia. O vidente de Anguera é um gatinho. Com as autoridades da igreja, é um leão. Esse é o padre Gabriel Vilaverde ensinando gnose. Tá? Isso é gnose, tá, gente? Mais uma vez, é um perigo, mas gnose. Ele fala abertamente, ó, se bateu na tua consciência que aquilo é errado,
Então não siga. Ele fala no vídeo. Isso é um perigo, tá? Perigo. Católico de verdade segue o Santo Padre. Ah, mas é o Papa Francisco, é o Papa Francisco. Bento XVI é o Bento XVI e agora Papa Leão XIV é o Papa Leão XIV. Ou você segue ou você não é católico. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.